Há um tempo eu comentei que eu tinha uns CDs de jogos em flash, inclusive eu até achei o CD que eu comentei naquele vídeo, olha só que bacana. Mas enfim, nesses CDs da Digerati, às vezes tinham jogos que não eram flash, o próprio Neo Sonic era um deles, por exemplo. E no vídeo de hoje eu quero revisitar 2 jogos que me marcaram muito quando eu era menor. Mas bem, prazer pessoas, eu sou o Silvio, o Diabo Rosa da internet, e nesse vídeo vamos ver 2 jogos que foram perdidos no tempo. Ok, eu acho que você é meu pequeno, PogChamp. Vem aqui. Gente, passando aqui para lembrar vocês de deixarem aquele like no vídeo. E claro, se puderem, se inscrever no canal para não perder os vídeos que vão sair aqui nesse ano de 2025. O primeiro jogo dos 2 que eu quero falar aqui é um jogo que eu cheguei a zerar quando eu era criança, o Pekka 2, jogo de plataforma feito pela Pist Games em 1998. Esse jogo é um ano mais velho do que eu. Esse jogo não tem muito de especial para se falar antes de abrir ele, então vamos iniciar o jogo e vemos essa tela. Nosso protagonista sentado em uma pequena ilhota enquanto uma música calminha toca, mostrando alguns créditos do jogo. Pois é, jogos antigos não precisavam mostrar o lore assim de cara, normalmente a lore vinha em encartes ou em revistas. E no caso desse aqui, ela estava no site, onde o jogo podia ser baixado gratuitamente. E qual a lore daqui? Você é Pekka, um galo todo estrupiado, torto, cabeçudo, que não sabe cantar direito. Um dia, invadem seu galinheiro e sequestram todas as galinhas. Mas você, como o único galo do lugar, pega um megafone e vai atrás das galinhas sequestradas. É um jogo de plataforma de antes dos anos 2000. Ele não precisa ter uma lore extensa e complexa. E bom, bora pro jogo. Mas antes de iniciarmos a primeira fase, eu gostaria de mostrar a música do menu e a do mapa. Cara, se tem uma coisa que eu gosto nesse jogo é a maravilhosa trilha sonora dele, cada música sendo, apesar de curtas, uma maravilha de se ouvir. E bom, indo para a primeira fase, que serve basicamente de tutorial. Ela te ensina o básico de tudo: andar, agachar, pular, mostrar os amigos e inimigos do jogo, mecânicas como as dos botões, fase básica que mostra todo o potencial platafórmico desse jogo. E bom, bora para a segunda fase porque é lá que o jogo começa. Essa fase, apesar de ser totalmente linear e não apresentar nenhuma rota alternativa, para quem ainda não se acostumou com os controles duros do jogo, ela pode ser um pouco complicada, mas nela podemos ver melhor a utilidade dos megafones. Os megafones são a nossa arma principal e a melhor forma de enfrentar os inimigos cara a cara. Existem outras variações de megafones que veremos aqui na gameplay. E falando em gameplay, eu gostaria de falar que eu apenas joguei aqui na gameplay a primeira ilha do jogo. O jogo vem com 2 ilhas, mas como para zerar o jogo não tem nenhum lugar que fala que eu preciso jogar as 2 ilhas e qualquer uma das duas dá literalmente o mesmo final, eu joguei só uma mesmo e é isso aí. E bom, perto de chegar ao fim da fase, podemos ver uma coisa diferente, um sapo vermelho. Quem joga RPGs antigos manja que, para diferenciar e potencializar inimigos, jogos antigos costumam só mudar a cor deles, e esse aqui faz a mesma coisa. Inimigos comuns de cores diferentes vão agir de forma diferente. No caso desse sapo, por exemplo, ao contrário do sapo comum, o verde que fica parado pulando, o sapo vermelho anda e pula. Enfim, bora pra terceira fase. Nessa fase, que tem uma música bem bacana, temos mais demonstrações de mecânicas, que no caso são as dos ovos, a nossa arma secundária. Os ovos são úteis para usarmos em inimigos que estão abaixo do player. E como essa segunda fase é bem linear, a dificuldade aqui só aumenta depois do primeiro castelo que encontramos nessa ilha. E antes de irmos para a próxima fase, eu só gostaria de mostrar que eu, sem querer, buguei. Eu queria passar em um lugar que não devia e fiquei preso dentro da parede. Acontece. Mas bem, bora pra quarta fase. Essa é a fase que mostra o completo potencial desse jogo. Ela é uma fase de puzzle, tem várias maneiras de passar por ela. Nessa gameplay eu fiz o modo normal, que é derrubando essas pedras quadradas gigantes para abrir caminho. E também aqui é onde vemos o primeiro uso da mecânica das chaves. Esse jogo tem 2 tipos de chaves, as douradas, que são coletáveis, colete todas que os blocos de cadeado somem, e as azuis, que não são coletáveis
insuportáveis, mas fazendo elas tocarem em um bloco de cadeado, esse bloco é aberto, ou some, no caso. Mas e até aqui não enfrentamos uma curva tão grande de dificuldade nas fases, mas a partir do primeiro castelo, o nosso próximo desafio, enfrentaremos a real dificuldade e desafios de plataforma igual todo jogo de plataforma tem que ter. Nesse primeiro castelo, encontramos a mecânica da água. Aqui não afogamos, mas a água dificulta nossa movimentação. E aqui nessa fase também encontramos a mecânica dos blocos ativáveis, esses blocos de caveira que podem ser invertidos de sólidos para não sólidos. Essa fase tem muita plataforma, inclusive minha parte favorita, que é a partir da metade dela você deveria passar ali pela direita, depois de inverter os blocos de caveira. Mas como eu sou um parkour pro, eu passo pelo caminho normal mesmo, porque é totalmente possível e é até mais fácil. E a partir desse ponto encontramos a nossa primeira poção de transformação, que faz P.E.K.K.A se transformar em um... Pois é, a primeira mecânica diferenciada que temos, pena que aqui ela só nos dá a possibilidade de completar a fase mesmo, não usamos elas por muito tempo. E bom, como disse, aqui começa o que eu mais gosto nesse jogo, rotas alternativas. Amo jogos de plataforma, mas amo mais ainda se eles te permitirem tomar uma rota diferente para completar a fase, ou para te dar uma vantagem a mais. E no caso dessa primeira fase, depois do castelo, se você vier para a esquerda e passar pelos inimigos no caminho, um desses presentes aqui no final possui um megafone de fogo. Ele dá o mesmo dano que o megafone normal, mas tem o diferencial de no final do alcance do disparo, ele gera um fogo que fica parado ali no chão por alguns segundos, podendo ser usado para dar mais de uma instância de dano. E claro, ele também serve para dar dano em inimigos que são imunes ao som. Nessa fase encontramos esses ouriços de fone de ouvido, que o megafone normal não consegue dar dano. Ai cara, que jogo gostoso de se jogar. E antes do fim da fase, como se não fosse o suficiente, tem plataformas de esteira para desafiar um pouco mais o jogador. Muito bom. E na próxima fase... Opa! Essa é a minha fase favorita do jogo todo. E ela é minha favorita porque ela é muito difícil. Nessa fase temos várias colmeias e abelhas que temos que evitar o contato, para não morrermos à toa. Mas em uma estrutura que se parece muito com um poço, temos um caminho com fogo. Sim, mais uma rota alternativa, que se formos hábeis o suficiente, podemos ali pegar o meu megafone favorito, o megafone de inseticida, ou como eu gosto de chamar, a metralhadora. Esse negócio atira tanto que mal dá para os inimigos te tocarem. E eu queria mostrar como o level design desse jogo é inteligente. Tem essa parte de queda livre que se você cai sem segurar espaço, que diminui a velocidade da queda porque, bom, você é um frango, você cai direto, ou numa colmeia, ou nessa caixa de laranjas estrategicamente posicionada com uma nuke de abelha. Inclusive, nessa fase é o único momento do jogo, da gameplay inteira, que eu cheguei a ficar com uma vida. No caso, a vida do jogador é infinita, mas nas fases você tem 3. Perdeu 2, você fica sem penas, perdeu mais uma, recomeça a fase. A próxima é a primeira das 2 fases com puzzle de tempo e mecânica de botões do jogo. Você tem que apertar um botão e dar uma volta toda para dar continuidade no desafio. Fazendo isso umas 3 vezes, você pega todas as chaves e passa a fase. Ah, e é nessa fase também que conseguimos o megafone com maior alcance. E o diferencial dele, além do alcance, é quebrar esses blocos brancos aí. A próxima fase é mais uma dessas de tempo dos botões. Bom, seria se o que aconteceu não tivesse acontecido. Lembra do que eu falei que das chaves mais cedo? Então, eu fui pegar uma chave roxa que estava trancada e ela caiu fora do lugar onde devia cair. Nisso eu pensei, será que eu consigo empurrar ela naquele bloco de cadeado ali? E bom, eu consegui e passei a fase em menos de 2 minutos. Bom, o último castelo antes do boss final. Esse baseado nesses portais coloridos que se interligam aleatoriamente. O negócio aqui é ficar parado esperando vir a sala que você quer, nada de muito especial. E passando dela, chegamos no boss final dessa ilha. Temos 2 maneiras de vencer ele, a difícil e rápida e a fácil e lenta. A difícil e rápida seria usar o megafone que ganhamos no começo para bater no ratão aí até ele morrer. Já a outra, que é a que eu escolhi, é deixar esse morcego bombardeiro vivo e usar as bombas dele para dar dano no ratão. Matando ele, abrimos o caminho e o jogo finalizado. Zerei ele em menos de 1 hora, claro, fazendo só a primeira das 2 campanhas. Mas como o objetivo aqui é só revisitar o jogo e mostrar ele para as pessoas que talvez não o conheçam, eu achei o suficiente. Mas bem, vamos agora para o segundo jogo, Glace. O jogo já abre com o menu na nossa cara e nada mais que isso. E sim, a tela vai ficar meio borrada porque o jogo é velho e abriu assim no meu PC. Fazer o que, né? E como vocês puderam ver, o jogo não te mostra nada além do menu iniciar. Ao contrário do jogo anterior, as músicas desse jogo aqui não são tão impressionantes. Então não vou dar tanto destaque a elas aqui. Inclusive, esse jogo foi feito por incríveis 2 pessoas.
O principal dev, Tommy Visick, e um outro cara que cuida dos gráficos. Mas sem enrolação, bora iniciar a gameplay. E iniciando ele, uma cutscene nos recebe, contando sobre a origem do nosso herói. Dois cientistas, o Dr. Slag e o Dr. Frog. Os dois estão fazendo experimentos, e nesse experimento sai um serzinho. Dr. Slag diz que falharam mais uma vez e decidem jogar o bichinho no sol. Caramba, mano, os caras geram um bichinho, nem testam ele nem nada e simplesmente jogam fora. Parece meus pais. Bom, nisso colocam um bichinho numa nave que convenientemente dá defeito antes de chegar no sol e cai num planeta aí. Nisso a cena corta pro ursinho Pooh, quer dizer, pro presidente da China, quer dizer, um urso de camiseta vermelha que se assusta com o barulho da nave caindo. Ele vai lá ver e ele encontra o bichinho ainda vivo. Eles conversam ali e o urso se apresenta. Seu nome é S. Ele diz que pouco antes atacaram a casa dele e roubaram os artefatos mágicos que ele tinha, chamados de beads. O bichinho se mostra a favor de ajudar e achar os tais beads, e S acaba dando um nome pra ele, Glace. E bom, depois disso entramos na fase tutorial do jogo, mais um jogo de plataforma, mas dessa vez com mecânicas de velocidade. Como assim? Glace consegue acumular a energia cinética da sua velocidade e usar ela para pular mais alto e rebimbar nas paredes para ultrapassar desafios. Até então o jogo se mostra bem favorável a speedruns, mas isso só dura até a segunda fase. Chegando lá eu explico. Igual ao jogo anterior, aqui não temos sistema de vida, mas sim uma barra de energia que se esgotar, morremos e temos que recomeçar a fase. E eu acho muito da hora que quando vamos tomando dano, a transparência do Glace vai se diminuindo. Ah, e também temos uma barra de estamina, ela serve pra gente não exploitar demais o jogo com as mecânicas de velocidade. Em um certo momento da primeira fase, encontramos o primeiro bead, que é um tamborzinho colorido que serve como arma, mas... Bom, mais pra frente eu dou mais detalhes sobre a problemática dessa coisa. Enfim, chegando no fim da fase, encontramos o S mais uma vez, e ele nos encoraja a continuar procurando. Segunda fase, ou melhor dizendo, segundo ato da primeira fase, mesma coisa do ato anterior. E chegando mais pra frente, encontramos uns bichinhos com uma estética meio tribal. Eles dizem algo sobre darem uma decoração bonita de presente pro rei deles. Estranho, mas ok. E no fim do ato encontramos o S, que nos diz que aqueles bichinhos de antes eram os tal dos Wickets, uma tribo do povo madeira que vive no pântano. Eles aparentemente pegaram um dos beads, então temos de ir lá pegar. Ah, uma coisa que esqueci de falar, existem no total 4 beads. Um ainda está com S, um pegamos no início do primeiro ato e os dois últimos estão com os Wickets. Então beleza, bora pra segunda fase. E em seu primeiro ato, podemos ver até que um bonito paralaxe de fundo. Se tem uma coisa que esse jogo entrega bem, é esse estilo gráfico meio cartunesco. Esse é um baita ponto positivo desse jogo, eu acho esses gráficos nada datados, facilmente jogaria um jogo nesse estilo hoje em dia. Enfim, avançando encontramos um Wicket. Ele nos diz que estava de olho em nós da Silva e que era para desistirmos de obter a decoração. Bom, eu ignoro e passo reto, continuando meu caminho. Completando o ato, voltamos ao laboratório dos cientistas. Ainda tentando conseguir o tal ser que vai ajudar eles a dominar o universo, continuam falhando. Porém, um dos seus criados robôs os informa que obtiveram dados de que um planeta próximo encontraram rastros de energia mágica e, obviamente, eles vão lá para investigar. E bom, continuando o segundo ato, em um certo momento um dos Wickets fala que vai nos derrotar ali mesmo. Começa uma luta de mini-boss, até que dificilzinha, mas mais por causa dos beats. Cara, essa desgraça de tambor tem simplesmente o movimento mais aleatório de todos. Às vezes eu acho que essa merda tem vontade própria. Mais pra frente vocês vão ver como eles mais atrapalham do que ajudam. E bom, vencendo o mini-boss, conseguimos recuperar o segundo bead. Agora temos só que chegar no boss da fase e sair dessa droga de pântano. Mas enfim, prosseguindo esse ato, começa a dar indícios do que estaria por vir. Sessões de caverna. Vulgo, o jogo me dá uma mecânica de sair voando a fase inteira, mas me prendem em espaços pequenos e me obrigam a jogar normalmente. Qual é? A parte mais da hora da primeira fase era literalmente sair voando livre a rodo. Bom, terceiro ato. Mesma coisa, sessões de caverna torturantes que limitam muito a movimentação, sem contar em inimigos estrategicamente posicionados para te atingir sem que sequer você possa ver onde eles estão. O game design desse jogo tá mostrando as caras, e eu não tô gostando. Ah, uma coisa que eu não comentei antes sobre a vida. Para recuperar a vida, você precisa ficar fora de combate e esperar, só que... bom, demora em média
12 segundos para um palitinho de vida ser curado. Então o nosso personagem, que tem uns 16 gomos de vida, se você estiver com apenas um, demora mais de 3 minutos com você parado esperando a vida encher. Se esse jogo fosse feito hoje em dia, provavelmente a mecânica seria: ficou uns 10 segundos fora de combate, a vida recupera toda em mais uns 10 segundos. Então mais da metade do tempo que eu passo a partir daqui é esperando a droga da minha vida encher, do que jogando em si. Mas bem, prosseguindo, chegamos no boss da fase. Ele não é nada complicado para um boss, padrão fácil de se adaptar e tem pouca vida. E vencendo ele, o chefe nos mostra onde está guardado o Bid. Mas quando chegamos perto dele, os doutores aparecem, pegam o Bid para eles e com medo, Gleice foge. O Dr. Frog pergunta pro Dr. Slag se eles vão atrás do Gleice, mas o Slag diz que Gleice vai vir atrás do Bid, então eles não precisam fazer grandes esforços. Nisso, Gleice volta para a casa do S, que está em chamas. Os doutores atacaram o S, e mesmo machucado, o S disse que estava preocupado com o Gleice, pois os doutores mencionaram ele enquanto o atacavam. E sim, os doutores roubaram o Bid que estava com o S, e depois disso fugiram para a Montanha Gelada. S diz que continuar aquilo seria perigoso, pois caso os doutores obtivessem os 4 Bids, eles teriam poder para destruir tudo no caminho deles. Mas Gleice, destemido, como foi no início do jogo, pronto para ajudar o seu amigo necessitado, diz que vai atrás dos doutores malditos. E bom, bora pra terceira fase. E é aqui que eu entendo por que eu não zerei esse jogo quando eu era criança. O pico de dificuldade muda muito daqui pra frente. Todos os inimigos dão mais dano e são posicionados de modo injusto para com o jogador. Fora essa droga de bode que literalmente prevê quando você pula e ataca. Sério, eu fiquei 1 hora só nessa fase. Mas bem, igual eu falei mais cedo, essa fase é completamente cavernosa. Tem teto em todos os lugares. Literalmente daqui pra frente a mecânica mais divertida do jogo é esquecida. A não ser que seja para desafios de plataforma, obviamente. Inclusive, uma mecânica que pode ser muito vista nessa fase é a de salvar os Bids. Como assim? Como essa fase tem muito buraco e os Bids quase que têm vontade própria, é muito fácil para eles simplesmente ficarem agarrados em algum lugar. Então, para evitar que literalmente você perca os Bids na fase, a partir de uma certa distância eles teleportam na sua cabeça. Mecânica boa, mas que não seria necessária se a programação dos Bids não fosse tão zoada. Enfim, atos 1 e 2 da terceira fase não tem cutscene, mas a terceira tem. Os doutores aparecem e mandam robôs assassinos dele matarem o Gleice. Mais uma boss battle, mas dessa vez com um queijinho ali. Pois é, eu sem querer descobri como zoar esses robôs malditos, ficando naquela beiradinha específica ali. Eles não te alcançam, então fica fácil macetar eles ali. E bom, vencendo eles, toca uma cutscene dos doutores mandando mais um robô pra cima da gente, mas esse robô tá com defeito e simplesmente dropa o terceiro Bid. Nisso, os doutores zangados voltam pra nave deles, mas Gleice cola na nave e vai junto. Que isso? É jogo do Sonic pra acabar no espaço, é? Enfim, sejam bem-vindos ao inferno, quer dizer, a última fase do jogo. Cara, eu vou ser bem aberto com vocês aqui. Eu não esperava ficar tanto tempo preso nessa fase. Sério, eu fiquei 1 hora na terceira fase, mas nessa eu fiquei 2. Claro que mais da metade do tempo era eu esperando minha vida regenerar, mas também tem o caso do terceiro ato, mas quando chega lá eu comento dele. Porque antes dele acontece uma cutscene, onde os doutores detectam Gleice na base e colocam a base em estado de emergência. E cara, eu sei que tem contexto, mas poxa vida, velho! Se já não era justo na fase anterior, aqui o dev apelou muito pro posicionamento criminoso dos inimigos. Uma coisa que eu não comentei sobre levar dano nesse jogo é que isso interrompe o movimento do personagem. E nessa fase tem várias seções onde você precisa ficar pulando várias vezes para alcançar lugares mais altos. E, obviamente, nesses lugares mais altos, tinham inimigos que davam dano à distância, interrompendo a inércia do pulo. Ah, mano, eu vou me jogar de um prédio. Mas bem, depois de passar literalmente 1 hora só nesse ato, eu chego no boss final. E cara, sério, ainda bem que eu não cheguei aqui quando eu era criança. Eu iria ficar muito frustrado. Aqui temos que destruir essa nave dos doutores. Ela tem 5 lugares onde você pode dar dano nela. Nessas 2 portas, nessas 2 armas a lasers e no núcleo, que só abre mais facilmente depois de quebrar as 4 anteriores. E cara, que difícil. E como eu disse, nem é culpa do inimigo em si. Direto, os Bids simplesmente ficavam presos nas plataformas de baixo de mim. E como o TP que salva eles era feito baseado na distância, e eles não voltavam. Eu poderia, se quisesse, deixar o Gleice sem nenhum Bid, pois eles estariam presos logo abaixo de mim. Certamente, se esse jogo fosse feito hoje, essa mecânica seria feita baseada ou em tempo, tipo, depois de, sei lá, 5 segundos sem o Bid voltar pro Gleice, eles teleportam independente
suficientemente da distância, ou eles perderiam a propriedade de colidir com as colisões do cenário quando estivessem no caminho de volta. Ambas as formas evitariam esses tambores do demônio de ficarem presos em todo quanto é lugar e na droga do mapa. E bom, vencendo o chefe, recuperamos o último bid. E com ele temos poder o suficiente para fazer os doutores se renderem e fazer eles provarem do próprio remédio, serem jogados como lixo no sol. E nisso, Gleice volta para casa e decide ficar com S para cuidar não só dele, mas também da segurança dos bids. E é isso, esses foram os 2 jogos que pra mim se perderam no tempo, mas esperança ainda existe. Para ambos os casos. No caso do P.K.K.N.A 2, fãs do jogo fizeram uma versão que roda no navegador, tanto que a gameplay que vocês viram no vídeo foi gravada lá, completamente jogável, sem lags e nem nada. E sobre o Gleice, tem notícias melhores ainda. O dev do jogo ressurgiu das cinzas com planos de fazer uma sequência espiritual do jogo, renovando a sua ideia original em algo novo e atualizado. Spirits of Gleice tá na Steam, para que vocês possam colocar ele na lista de desejos de vocês. Não tem data pro jogo sair, mas quando isso acontecer, com certeza vou ir atrás de jogar a ressurreição de um jogo que fez parte da minha infância. Mas e aí, o que vocês acharam dos joguinhos? Comenta aí embaixo. Se gostou do vídeo, deixa o like, não se esquece de se inscrever para não perder os vídeos que estão por vir. E falando desse vídeo, ele só é possível pois é apoiado por esse povo que tá aparecendo agora na tela. E um obrigado especial pro Arima, que mesmo sendo sub no canal na Twitch, também decidiu virar membro aqui no YouTube. Só lembrando, meu redebut tá próximo, então não deixe de ficar de olho aqui no canal e nas outras redes para não perderem as novidades. Enfim, mais uma vez, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!